Coisas que eu sei hoje e eu queria saber, ou pelo menos dar mais atenção, quando eu tinha meus 20 e poucos anos aqui. Vou falar algumas coisas aqui de cabeça, espero que flua bem aí. Primeira coisa é a questão financeira. Cara, você tem que ter um controle financeiro muito bom quando você tem 20 e poucos anos, porque é o tempo ideal para você ter a disciplina que você precisa depois dos 30. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente com 20 e poucos anos, a gente não pensa nas consequências, né? A gente vai pra balada, gasta com um monte de coisa e tal, às vezes coisas desnecessárias, coisas que a gente realmente não precisa, gasta muito dinheiro, não salva nada, né? Não guarda nada. Depois quando chega nos 30 anos, aí você fica, puxa vida, eu queria ter a maturidade que eu tenho agora, para poder guardar dinheiro e tal, enfim. A minha sugestão é ler o Pai Rico, Pai Pobre. Outra coisa, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi também. O outro é o do Roberto Kiyosaki, né? O outro livro, o Pai Rico, Pai Pobre. Mas tem um conceito que é o pague-se primeiro. Esse conceito do pague-se primeiro, vou resumo do resumo, que é sempre quando você ganhar algum dinheiro, né, o seu salário ou algum dinheiro de serviço, é você guardar primeiro uma porcentagem para investimento e depois você pensa nas contas, né? Isso faz uma diferença brutal, porque eu não entendia disso, eu fazia o contrário, que eu imagino que grande parte das pessoas fazem isso também, inclusive se você faz, me conta aqui embaixo, que é cair o salário, paga as contas ou paga as dívidas até, e depois o que sobrar, se sobrar, né, vai para investimento. Eu não entendia o conceito do pague-se primeiro, eu tinha lido, eu falava, mas não faz o menor sentido, né, porque você tem conta para pagar, mas esse que é o grande lance, esse que é a viradinha de chave, que é a mentalidade do ganhei dinheiro, agora eu preciso salvar, então eu salvo, sei lá, se eu ganho 1.000, salvo 500, claro, isso é um número mágico, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas você tem ou salva 100, enfim, cada um sabe o quanto salva, né? Mas isso muda a sua mentalidade no quesito de todo mês você salva, se for R$100, todo mês você salva R$100 e aí cria previsibilidade da quantidade de dinheiro que você vai ter até o final do ano. Então, se eu salvar R$100 todo mês, desde o começo do ano, no final do ano eu vou ter R$1.200, né? Ao passo de que, se fosse o contrário, esse mês juntei 100, outro mês eu gastei mais, juntei 50, depois o outro mês eu consegui juntar um pouquinho mais, guardei R$130, começa a quebrar, né? E aí isso faz com que você não tenha previsibilidade do que precisa, do quanto você vai ter no final, e também não te tira a disciplina de fato investir. Então parece uma mudança assim trivial, mas ela é tipo um efeito borboleta. Primeiro, se você junta primeiro, a chance de você mudar a mentalidade de começar a juntar dinheiro, ela é muito maior do que você ficar falando para você mesmo, vou investir quando sobrar. Porque daí você coloca a tua mente na poupança, né, no savings e não nas contas. O contrário faz você pensar nas contas. Putz, eu tenho conta disso, conta daquilo outro, não sei o que lá, tem que pagar, pá. Então, essa pequena mudança do qual é o momento que você investe, ele vai ser fundamental para você adquirir e continuar alimentando fomentando, né, essa vontade de investir cada vez mais. E aí, naturalmente, né, esse número ele tende a crescer, porque daí você com 20 e poucos anos não vai ganhar muito dinheiro, depois você vai adquirindo mais experiência, daí experiência ela está atrelada à quantidade de dinheiro também que você vai acabar ganhando, e aí quando você vai ver 30 anos você já está juntando muito mais e tem
dinheiro, às vezes até para comprar uma casa à vista, né? Você não cai naquelas lorotas de financiamento. Que, by the way, financiamento aí é uma das, cara, é uma das piores coisas. Eu me ferrei muito com financiamento, né? Para quem acompanha a minha jornada aí sabe que eu quase perdi minha casa na época que eu estava com um restaurante por besteira minha, né? Obviamente, sempre é nossa, grande parte das vezes é nossa culpa, né? Mas fica essa uma das dicas aí. Fiz um vídeo também sobre conhecimento, então passando um pouco essa parte do financeiro. Conhecimento nunca é demais. Seja uma pessoa curiosa, aprenda muito, pergunte muito, né? Infelizmente, a estrutura educacional no Brasil, ela não é de questionar. Então isso foi uma das coisas que eu senti muita diferença, né, quando eu fui estudar fora, que é assim, pô, aqui no Brasil, nem tô no Brasil. No Brasil é muito comum os professores eles ensinarem tipo o beabá, os livros, ó, está escrito assim no livro, então é isso que você tem que estudar. É muita decoreba, né? Já em outros lugares, né, aqui nos Estados Unidos também, eles mudam um pouco o approach, né, que é, no caso, faz você, o aluno, questionar. Por que o autor desse livro pensou nisso? Quais foram, né, o que aconteceu para ele tomar essa decisão? Então, eles colocam normalmente o aluno para poder pensar e resolver. E isso também é poderosíssimo e cria um grau de curiosidade aí, desperta um grau de curiosidade nas pessoas que caem entre nós, né? A gente só cresce quando a gente aprende, questiona e evolui juntos, né? Eu acho que esse que é o grande lance. Então, quanto mais curioso você for, melhor. Eu não lembro se eu contei isso antes, né, no passado, mas quando eu era adolescente eu fiz alemão. Eu não tinha planos assim do que fazer com o alemão, mas eu lembro que surgiu a oportunidade na minha escola. Pô, vou fazer alemão, tem uma escola, ele tem um centro de estudo de línguas lá, tem uma vaga aberta, por que não, né? E na época eu tava só com o inglês, falava um pouquinho de inglês, né? Era adolescente ainda, mas eu pensei, pô, alemão, tenho certeza que vai me ajudar no futuro, né? Só não sabia como. Só não sabia como. Quando eu entrei na aula de alemão, eu aprendi muito sobre a Alemanha, a Europa, a língua em si, né? E eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu quero morar na Alemanha, vai ser legal, papapá. E nessa época eu nem trabalhava ainda, né? Não tinha um P no bolso, né? Mas eu no fundo tinha certeza que ia ser benéfico para mim. E eu ia aprender uma segunda língua ainda, né? Terceira, né? O inglês, português e o alemão. Aprendi, não faltei em nenhuma aula, cara, eu me dediquei muito. Eu estudava de manhã, de tarde eu ia pro alemão e de noite eu fazia um cursinho de informática, né, em Windows, essas coisas. E então essa é uma das sugestões também. Às vezes a vida ela vai colocar a gente em lugares, em oportunidades até, que se a gente tiver os skills necessários, a gente vai atingir, a gente vai, cair na oportunidade ideal para mim. Olha só que interessante. E, eu acredito muito nisso, que é a questão da energia do universo. A energia que você põe nas coisas, ela é uma energia que vai voltar para você. Então, quanto mais energia positiva, no caso, absorvendo conhecimento, fazendo amizades, cultivando as amizades, é batata, com certeza isso vai acontecer, com certeza boas oportunidades vão chegar para você. E por que eu falo do alemão, né? O do alemão, olha só que coincidência, né? Ou coincidência ou não, né? O holandês, ele é parecido com o alemão. Então eu tive muito mais facilidade de entender o holandês morando aqui na Holanda,
por conta do skill de alemão que eu tinha, por conta do conhecimento de alemão que eu tinha. E tem até um fator super mais importante é boa, super importante que é assim, eu aprendi enquanto era jovem, que o cérebro ele é uma esponja, né? Quando você é velho, assim, agora é muito difícil você absorver. Ainda absorve, obviamente, né? Mas não com a facilidade que é quando você é adolescente. Então, se você é adolescente ou conhece algum adolescente, fomente essa curiosidade e essa ânsia aí de conseguir aprender coisas novas, né? Porque você vai absorver como se fosse uma esponja e pode ter certeza que isso você vai utilizar aí lá na frente. Pode parecer que não, pode parecer mentira, mas você vai utilizar, né? Eu acho engraçado que na época, né, quando eu também estava na escola, o pessoal achava legal questionar o professor de matemática. Quando que eu vou usar essa fórmula? Tipo assim, questionando o professor. Isso daí eu acho que deve acontecer até hoje, né? O cara escrevendo Bhaskara lá, quando que eu vou usar isso na vida? Daí o professor às vezes fica meio baleado, né? Tipo, putz, não sei e tal, porque ele é pego de surpresa. Só que em matemática, no geral, você vai aprender e aplicar em tudo, principalmente juros compostos aí, porque é os juros compostos que vai arrebentar você lá na frente no financiamento. Em contrapartida, os juros compostos também vão te ajudar muito se você investir o seu dinheiro na bolsa de valores, por exemplo. Então, são várias coisas aí que pode parecer que não, mas você vai utilizar parte ou vai ser necessário. Às vezes esse conhecimento específico, ele vai ser necessário para você em alguma oportunidade futura. Então, eu reforço essa parte, essa mensagem do conhecimento, ele nunca é demais. Então, inclusive, quando você está fazendo entrevista ou nos primeiros dias do emprego, né, se você entra em alguma empresa, não só holandesa, mas na Europa no geral, quando você mostra curiosidade, pergunta muito, durante a entrevista e no emprego, né, mostra que você é uma pessoa curiosa e isso passa uma mensagem muito positiva, vai por mim, muito positiva, para as outras pessoas, para as outras pessoas que vão trabalhar com você. Isso é uma coisa que eu senti de diferença logo no começo. Primeiro eu sabia da teoria, né? Eu sabia que eu tinha que ser curioso, então quando eu estava fazendo as entrevistas no Brasil eu perguntava, mas as minhas perguntas elas eram muito limitadas e era um scriptzinho que eu seguia, né? Eu acho que eu fiz um vídeo, inclusive, explicando como que eu consegui o trabalho aqui na Europa, né? Mas essa era uma das técnicas. Esse script, essas perguntas, elas eram muito limitadas. Mas foram o suficiente, né, para eu conseguir. Só que vindo para cá, por que eu achei difícil? Porque durante a conversa, eles esperam que você pergunte coisas relacionadas à conversa, que às vezes não está no script, né? Nem sempre vai estar no script, inclusive. Então é necessário você entender o contexto da conversa e fazer perguntas de forma, assim, inteligentes, né? Que sejam relevantes aí ao assunto que esteja sendo abordado. Eu senti dificuldade porque eu não fazia as perguntas. Daí, um dos meus chefes na época falou isso pra mim. Falou, pô, mas parece que você não mostra curiosidade, né? Eu falei, não, pô... E o brasileiro em si, assim, no trabalho, é o oposto, né? Eu me lembro que as pessoas que perguntavam muito, às vezes eram mal vistas. Porque, pô, o que o cara tá falando? Tá me questionando? Não sabe, não confia na minha palavra? Alguma coisa assim, né? Pode ser que isso tenha mudado hoje, né? Porque também eu não tô no mercado de trabalho já faz algum tempo, né, no Brasil. Pode ser que esteja mudando, posso estar falando groselha, mas isso foi algo que me chamou muita atenção e é por isso que eu estou compartilhando. Então, se vocês verem
trânsito agora. Se vocês verem algum momento isso acontecer na vida de vocês profissional, pode ter certeza que é muitas vezes por conta disso, da curiosidade, né? E conhecimento nunca é demais, vai aplicar profissional, pessoal, faça hobby. Outra dica aí, outra coisa que eu faria, quer dizer, eu fiz, né, e foi muito positivo, é cuidar da saúde. Cuidem da sua saúde, não exagerem no álcool ou não bebam álcool. Cigarro, passem longe. Eu tenho experiências na família muito ruins por conta do cigarro. Então evitem ao máximo. Se você fuma ou, né, enfim, pare, busque ajuda, porque cuidar do teu corpo vai ser fundamental mais pra frente. Então busque algum esporte. Corrida é o mais fácil, é comprar um tênis e sair para rua para correr, é o mais fácil, você não precisa investir tanto, a única coisa que você precisa investir é no tênis. Que mais? Se puder fazer esporte de luta, faça jiu-jitsu, eu recomendo muito. Eu fiz judô no começo, quando era moleque também, me arrependi de ter parado, foquei, meu trabalho, foquei demais no trabalho. O trabalho, as pessoas, a empresa, ela não tá nem aí para você. Isso nunca vai mudar. Isso não mudou antes e não vai mudar, não mudou hoje. Hoje as pessoas falam: eu sou CLT Premium, né? A geração Z agora tá falando de CLT Premium, mas no fundo a empresa, desculpa galera, a gente fala a verdade, mas no fundo as empresas só te dão isso e serve como uma isquinha para te manter com salário baixo e numa posição que é super estressante. Tem várias empresas aí que adotam essa estratégia, né, de colocar coisas, snacks aí no trabalho, e aí você vai lá, Coca-Cola à vontade, chocolate à vontade, daí quando você vai ver, 2 meses, 3 meses depois de empresa, você já engordou 10 quilos. Porque você come desenfreado, né? Você vai, vou pegar uma coquinha aqui, eu vou pegar uma coquinha ali, não sei o que lá, vou para uma reunião, vou pegar um chocolatinho aqui. Você se desregra todo em relação à comida. Então você engorda demais. Eu me lembro de muita gente que iniciou nessas empresas assim, 1 ano depois a pessoa estava irreconhecível de tão grande que ficou, comendo desregrado. Então, e as pessoas ainda fazem trends, né, mostram isso como se fosse algo positivo. É bonito, né, é legal, né, você olha e fala, a empresa quer saber do funcionário, né, se importa com o funcionário, mas na verdade não se importa. Isso daí é só para te prender numa posição super estressante, com prazos extremamente curtos e apertados, né, curto e apertado é redundante, mas é só para te enganar, né? Empresa, você tá na empresa para dar lucro. Então, se você tem um salário de 1.000, você tá na empresa para dar 2.000 ou mais. Então, não tem essa de família, não sei o que lá. Família é família, amigos é amigos, trabalho é trabalho. Separe as coisas, porque não tem essa de amizade, não tem. A hora que o teu chefe receber uma mensagem da diretoria ou de alguém, enfim, falando que você tem que sair, você vai sair, não importa se tem filho, se você não tem, se você está devendo pro banco, enfim, o cara vai te cortar e cada um por si, tá? Então tome cuidado, essa parte também profissional, então fica mais essa dica aí que eu queria falar para vocês. Tô fazendo esse vídeo aí também para ajudar você, né, tá nesses 20 e poucos anos, então isso é o que eu tenho para falar, beleza? Faz sentido isso que eu falei? Falei groselha, não falei? Me comenta aqui embaixo aqui que eu tô curioso. Essas foram as coisas que eu faria, né, e gostaria de saber no começo da minha carreira, e que eu tenho certeza que hoje ajudaria mais ainda, né, claro, ajudaria mais ainda nas decisões que a gente toma na vida. Porque as decisões que a gente tem, elas são normalmente baseadas na nossa experiência, né?
pô, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, e às vezes algumas dessas decisões, elas te levam para um lado da vida que às vezes é muito longe daquilo que você quer. Então tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes essa festinha de todo fim de semana, que você acha, é sexta-feira, vou pra festa para me distrair, na verdade ela tá te jogando para um lado muito longe daquele que você quer ir e daquilo que você quer para tua vida. Não tô falando que é errado. Uma vez ou outra na festinha, beleza. Agora, todo fim de semana, sexta e sábado, encher o caneco, sair com pessoas erradas, enfim, inclusive sair com pessoas erradas. Tome cuidado com seus amigos, tome cuidado com as pessoas que você anda. Isso é uma coisa que, meus avós falavam, meus pais falam, minha mãe fala, meu pai falava também, que me diga com quem andas que eu te direi quem és. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você tem um círculo social que só pensa em festa, só pensa em balada, só pensa em besteira, grande parte, você vai ser consumido e estruturado para só pensar nisso também. Agora, se você anda com pessoas que estudam, pessoas que se importam com o futuro, grande chance de você também se importar com o futuro, tá? Então, preste muita atenção com suas amizades. Eu não comentei, ou eu comentei e publiquei, eu não lembro, porque eu acho que eu falei disso ontem, mas eu iniciei uma mentoria e uma das coisas que eu vejo é que às vezes o mentorado ele tá com algumas amizades que não são positivas para ele, e às vezes você tá tão assim nesse momento que é difícil você enxergar. Por isso que é importante você ter um mentor. O mentor, ele é uma pessoa de fora que vai olhar para a tua situação e vai falar, olha, este é o melhor caminho para você seguir, siga esses passos, faça isso, que aí sim, né, você vai conseguir chegar onde você está, onde você quer ir, né, onde você quer chegar. Então, é por isso que é importante sim você ter um mentor também. Beleza? Então falei bastante aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você viu o vídeo até o final, mostra pra mim que você tá gostando do conteúdo. E se você não é inscrito, então se inscreva para ter mais conteúdos desse. Curta também, mande uma mensagem aqui, porque daí isso indica ao YouTube também que o vídeo é legal e merece ser compartilhado com outras pessoas também. Então, se você gosta, né? Parece que não, mas compartilhar, comentar, seguir, ajuda muito, muito, muito o canal a crescer e atingir mais pessoas. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!